Olá pessoal, a paz do Senhor. Já fiz o devocional de hoje? Hoje nosso devocional é com Salmos 49. Então nós vamos orar, meditar a palavra e orar no final. Fique até o final para a gente estar orando e meditando juntos, amém? Vamos orar. Pai, obrigado por essa oportunidade. Senhor, obrigado porque mais um dia tua misericórdia se renova sobre nós. Obrigado por esse dia que o Senhor fez para nós. Nos ajude a compreender e entender tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, tudo que o Senhor tem trabalhado em nosso favor. Nos dá paz, Senhor, em nosso coração, em meio a tudo que estamos vivendo. O Senhor conhece o coração de cada um que está junto comigo nesse propósito. Então, que nós possamos ter paz em tudo aquilo que estamos passando. Nos ajude, Pai, a confiar no Senhor, no sim e no não do Senhor. Nos ajude a chegar a esse lugar aonde nós temos paz, independente das circunstâncias. Não a paz que o mundo dá, mas a paz de espírito, a paz que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa desse devocional, abençoa cada seguidor meu, em nome de Jesus. Amém, gente? Então, Salmos 49. Ouvi isso, povos todos, prestai ouvidos, habitantes de todo o mundo. Gente simples, gente ilustres, ricos e pobres, todos juntos. Minha boca proclamará sabedoria, e a meditação do meu íntimo trará entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a um provérbio, com harpa exporei o meu enigma. Por que temer nos dias de infortúnio, quando que me cerca a iniquidade de meus agressores? Daqueles que confiam em sua fortuna e se vangloriam da abundância de suas riquezas? Ninguém é capaz de redimir seu próprio irmão, ou pagar a Deus o valor da sua vida. Porquanto o resgate de uma vida não tem preço. Não há pagamento que o livre, para que viva para sempre e não sofra a natural decomposição dos corpos. Pois todos podem ver que os sábios morrem também. Assim como perece o tolo e o insensato, para outros deixam todos os seus bens. Pensam os ímpios que eternas seriam suas casas, e por gerações sucessivas persistiriam as suas moradas, até derem os nomes às suas terras. O ser humano, ainda que muito importante, não pode viver para sempre. É como os animais que perecem. Este é o final dos que confiam em si mesmos e dos seguidores que aprovam o que eles pregam. Como ovelhas estão destinadas às sepulturas, e os justos terão domínio sobre eles. Sua beleza e sua força se consumirão, e somente a profundeza do Sheol será a sua morada. Mas Deus remedirá a minha vida, da sepultura me levará para si. Não te indignes quando uma pessoa se enriquece, quando aumenta a glória de sua casa, pois ao morrer, nada levará consigo, nem descerá com ela o seu esplendor. Ainda que em vida essa pessoa se parabenize cogitando, todos te louvam porque prospera. Irá também para a geração de seus pais, que nunca mais verão a luz. O homem que na sua opulência não reflete, assemelha-se ao gado que se abate. Amém? Então, aqui esse salmo, no meu, tem o título, está falando sobre o engano das riquezas. E tem provérbios também que fala da ilusão das riquezas. Por quê? E esse salmo está nos orientando a gente não ter inveja de quem prospera. Por quê? A prosperidade ela é terrena. Assim que a pessoa morre, acaba tudo aquilo que ela construiu. E às vezes nos leva a um engano de buscar por algo que é terreno. Nós precisamos ter equilíbrio, nós precisamos olhar para a eternidade, olhar para a terra, sim, trabalhar, porque a Bíblia fala que digno é o trabalhador, digno de salário é o trabalhador, então, e quem não trabalha não deve nem comer. Então, o provérbio deixa isso bem claro. Paulo também ressalta isso. Então, nós não estou fazendo apologia a não trabalhar, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa sim, se desenvolver, crescer, mas a gente não pode se deixar levar ao engano das riquezas, principalmente quando o ímpio prospera, quando o ímpio consegue algo. A gente vê aí nas notícias, né, de hoje em dia, muitas pessoas que não têm moral, ganhando dinheiro,
prosperando financeiramente, construindo casas, carros, mas quando a gente vai ver no final, está fazendo isso de forma ilícita. E a Bíblia está falando para a gente não ter inveja desse tipo de vida, desse estilo de vida ostentador. Nós precisamos olhar com equilíbrio, porque é Deus que guarda a nossa vida. E mesmo que a pessoa tenha um montante de dinheiro, nada disso pode acrescentar um dia de vida na vida dela. Então, nada disso pode controlar o seu futuro, aquilo que está desenhado para si. Então, ainda que a pessoa tenha muitas riquezas, ela não pode acrescentar um dia de vida para si. A gente viu isso também na época da pandemia. Então, nós devemos confiar no Senhor, não nas riquezas, não nos bens, confiar no Senhor. E ainda assim que a gente junte riquezas nessa terra. Ontem eu estava ouvindo sobre a palavra de Deus falando que é mais difícil, é mais fácil, né, um camelo passar pelo fim da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas para Deus nada é impossível. Então as riquezas competem com o Senhor. O próprio Deus falou, não tem como servir a Deus e a Mamon. A um dos dois nós estamos servindo. Porque o dinheiro, ele faz parte do nosso dia a dia. E às vezes Deus, a gente não deixa ele fazer parte do nosso dia a dia. Nós deixamos Deus para o final do dia, uma oração, agradecendo pelo dia e pronto, acabou. Mas o dia inteiro eu estou ali, focada em coisas da terra, focada em coisas terrenas. Se eu inverter a posição, se eu colocar Deus em primeiro lugar, buscar primeiro o reino dos céus, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Então, que nós possamos priorizar o Senhor, priorizar a eternidade, priorizar aquilo que o dinheiro não compra. Porque aquilo que o dinheiro compra, qualquer um pode ter, até o ímpio pode ter aquilo que o dinheiro compra. Mas aquilo que o dinheiro não compra, não é para qualquer um. Ser cheio do Espírito Santo não é para o mundo. O mundo não pode receber, mas ele habita em nós e estará em nós para sempre. Então, existe algo mais precioso do que o dinheiro dentro de nós. A presença do Espírito Santo, a presença do Espírito de Deus. E nós precisamos procurar desenvolver as virtudes de Deus em nossa vida. E isso vai nos trazer paz, segurança, alegria, coisa que a gente às vezes deposita no dinheiro, procura através do dinheiro. Todas essas coisas estão no Espírito Santo. E quando nós deixamos ele trabalhar em nós, nós também alcançamos esse lugar. Então, deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixe que Deus trabalhe as virtudes do Espírito dentro de você. E isso vai te trazer mais paz, segurança, alívio, consolo, do que se você tivesse muitos bens. Mas não deixe de trabalhar. Não deixe de arar a terra, arar a sua terra, né? Trabalhar com suas mãos. Não deixe de fazer isso. Mas priorize crescer na graça e no conhecimento de Deus. Priorize se desenvolver nos dons do Espírito, no dom do Espírito, né? No fruto do Espírito. Priorize isso. Isso vai te trazer mais paz do que se sua conta bancária tivesse muito gorda. Amém? Então, priorize o Senhor, as coisas do céu. Depois você trabalha para aquilo que você quer. Mas tenha equilíbrio. Tenha equilíbrio. E não tenha inveja do que o ímpio pode adquirir, porque o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas o Espírito Santo não. A salvação também não pode ser comprada, ela já foi paga com o sangue de Cristo. Então foi algo gratuito, um dom gratuito que Deus nos deu. Então que nós possamos nos desenvolver no fruto do Espírito e também nos dons que Deus nos deu, para que outras pessoas também sejam abençoadas e alcançadas. Anteontem eu li um versículo falando que o desejo de Deus é que nós sejamos amigos dele e também façamos outros amigos. Então, que outras pessoas também se tornem amigas de Deus através da nossa vida. Então, esse é o dom que Deus nos dá, de alcançar pessoas. Então, que você também possa crescer no fruto do Espírito, porque isso vai trazer paz para sua alma, vai trazer tranquilidade, muito mais do que se você adquirisse muitos bens. E que você também se desenvolva nos dons que Deus te deu gratuito, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Amém? Então, não se deixe enganar pela ilusão das riquezas, o engano das riquezas. Olhe para o alto, olhe para o Senhor. E Deus mesmo vai direcionar. Eu tenho um testemunho sobre isso, que eu ficava muito aflita nessas questões financeiras. É algo que eu precisei ser trabalhada. E até hoje, às vezes eu me pego ainda nesse lugar de ficar aflito
porque a gente quer muitas coisas, deseja muitas coisas, mas pouco, a gente precisa de tão pouco. É a gente que de tanto ver, de tanto ficar nas redes sociais, a gente fica achando que a gente precisa de muita coisa. Quando, na verdade, quando a gente faz um jejum, a gente percebe que nosso corpo não precisa do tanto de comida que a gente coloca para dentro. Precisa do básico, e o básico não é caro. É caro, é aquilo que a gente quer acumular, aquilo que a gente quer ter, né? Mas o corpo precisa do básico, água, carboidrato, para te dar energia, né? Não precisa de tantas coisas assim que a gente fica querendo comer. E a vida também. Às vezes a gente quer acumular a nossa vida com muitos bens, só que poucas coisas que são necessárias. E a principal delas é estar na presença de Deus, é conhecer o Senhor. Olha, Salomão, isso aqui, para encerrar, já passou de 10 minutos, mas Salomão foi considerado o homem mais rico da terra, da Bíblia, da terra, e o homem mais sábio. Lá em Eclesiastes, no final de Eclesiastes, ele escreveu Provérbios, que ensina muito sobre a vida, e escreveu Eclesiastes. Lá ele fala, lá no final de Eclesiastes, ele fala o quê? Que de tudo que ele aprendeu, é isso que ele quer ensinar. Lembra-te do teu Criador, antes que rompa o cordão de prata, antes ou se quebra a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à roda e se quebra ao poço. Lá em Eclesiastes 12, que são os conselhos finais aos jovens. No verso 6 fala sobre isso. No verso 1 fala: lembra-te do teu Criador no dia da mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproxime os dias da velhice, que dirá: não tenho mais satisfação nos meus dias. Então, um homem que foi muito rico, adquiriu riquezas, teve muitas mulheres, se deleitou nos prazeres de festas, de construções, de mega construção, todas essas coisas ele fez. E ele chegou à conclusão, olha, lá no Eclesiastes 12:12. Atentai, pois, filho meu, a mais esse conselho. Não há limites para se produzir livros estudados demasiado, faz o corpo todo ficar exausto. Agora que já disse tudo, eis aqui a conclusão que chegamos. Então, a conclusão de tudo que ele viveu, tudo que ele passou, está lá no último verso, penúltimo e último verso de Eclesiastes, Eclesiastes 12, verso 13. Agora que eu já disse tudo, já tinha dito tudo, já tinha vivido tudo, e ele está deixando um conselho. A conclusão que chegamos é: ama reverentemente a Deus, obedece aos seus mandamentos, porquanto para isso que fomos criados. No final ele conclui: porque Deus conduzirá a juízo tudo quanto for realizado, até mesmo o que está escondido, quer seja bem, quer seja mal. Então, de tudo que ele viveu, de todas as riquezas que ele teve, de todas as mulheres que ele teve, todas as festas, das embriaguez, de tudo que ele fez em sua vida, porque ele teve muitos bens e ele teve muita sabedoria. Ele concluiu: de tudo isso, ama reverentemente ao Senhor, obedece os seus mandamentos, porque para isso que fomos criados. Então, às vezes nós vivemos diariamente em busca de propósito. Por que eu nasci? Por que eu estou nessa terra? Qual é o meu propósito? E aqui está falando: ama reverentemente ao Senhor e obedece os seus mandamentos. Então, amar a Deus e obedecer os mandamentos vai nos empurrar para o nosso propósito, vai nos empurrar para aquilo que Deus quer para nós. Então, ouça esse conselho de alguém que foi muito rico, mais rico de toda a terra, e desfrutou, e foi muito sábio, desfrutou de todos os prazeres dessa terra. Ele está nos dando um conselho: ama reverentemente ao Senhor e obedece os seus mandamentos, pois para isso que fomos criados. Então nós vamos encontrar o nosso propósito em Deus quando nós amarmos ao Senhor e quando nós obedecemos os seus mandamentos. Amém? Que Deus te abençoe. E vamos orar? Pai, nos ajude, Senhor, nos dando sabedoria. Nos ajude a amar ao Senhor como o Senhor nos ama. Nos ajude a amar reverentemente ao Senhor. Nos ajude, Senhor, a obedecer os teus mandamentos, aquilo que o Senhor escreveu para nós, que esteja em nosso coração, na tábua do nosso coração. Nos ajude, nós precisamos do Senhor, do teu Espírito, que seja desenvolvido em nós o fruto do Espírito. Os dons do Senhor sejam derramados em nós em porção dobrada em nossa vida, para que a gente possa usar para outras pessoas também conhecerem o Senhor.
que nós possamos conhecer mais profundamente o Teu coração, Deus. E isso nos leve às nossas raízes crescerem. Isso nos dê firmeza nos propósitos do Senhor, na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Nos ajude a compreender Tua palavra. Abra o nosso coração, a nossa mente, renova a nossa mente para receber a palavra do Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Abençoa cada pessoa desse devocional, cada seguidor meu seja abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Amém, gente? Que Deus te abençoe.